Salve galera, começa hoje a primeira edição do Chuta Pro Gol, meu filho. A playlist dedicada ao futebol do nosso canal Chuta Pro Cine. Toda quinta-feira a gente vai continuar fazendo a live de 30 minutos, falando sobre os clássicos, tanto do cinema e do futebol. Só que ela vai ter um período reduzido de 30 minutos, só que a gente vai ter os vídeos dedicados, de acordo com a temática, em playlists separadas. Então, quem tiver mais interesse em cinema e em futebol vai ter liberdade para poder fazer a interação, conversar com a gente, trocar ideia, mandar a sua sugestão, deixar seus comentários. E vamos direto ao ponto. Hoje a gente gostaria já de dar esse chute inicial falando da final da Liga dos Campeões, que terminou nesse último sábado, com o 15º título do Real Madrid. E aí o grande ponto desse vídeo é o seguinte: afinal, a Liga dos Campeões ela vai perder a atratividade com o Real Madrid tendo mais que o dobro que o segundo colocado, que seria o Milan, em quantidade de títulos? Mas isso em si não é uma justificativa, considerando que é o maior torneio do mundo e que já tem mais de 70 anos. E ainda por cima, a gente teve alternâncias de poder ao longo do tempo, em que ele iniciou, inclusive, com uma hegemonia do próprio Real Madrid, que logo nas 5 primeiras edições teve 5 títulos, e das 10 primeiras, eles foram para 8 finais, sendo que eles foram campeões em 6. Essa alternância ela começou a ser mudada a partir do momento em que o Benfica foi bicampeão, a dupla de Milão, Milan e Inter também foi campeã. Depois a gente teve passagem de bastão para Feyenoord, Ajax da Holanda, Liverpool, o próprio Bayern de Munique, o próprio Aston Villa e o Nottingham Forest, além das alternâncias que nós tivemos nos anos 80 da mesma forma. Lá nos anos 90 a gente teve ainda uma mudança daquilo que a gente começou a ter de uns anos para cá, que é justamente da modernização do futebol. As arenas sendo convertidas de estádios rústicos em arenas multiuso, o marketing sendo fortalecido cada vez mais, o cliente, de fato, ele sendo moldado em volta da figura do torcedor. E a partir de 1998, a gente vê o Real Madrid saindo de uma fila de 32 anos, sendo que ele não ia para uma final há 17, e a gente começa a ter a formação de grandes legiões estrangeiras, principalmente quando a gente olha para o estouro que houve com a Lei Bosman. Então a gente teve uma ascensão de equipes com pluralidade em relação a outras nacionalidades, a extracomunitários, verdadeiras legiões estrangeiras, tanto que em alguns títulos até notáveis, a gente pode usar até a própria Inter de Milão como um exemplo, sequer tinha um italiano entre os titulares, na temporada em que o Mourinho foi campeão, inclusive. E se a gente for olhar para cada um dos grandes campeões, né, dos últimos 30 anos, principalmente, a gente tem aí o Real Madrid sendo campeão de 9 edições, o Barcelona de 4, ou seja, de 30 edições, quase a metade foram para times espanhóis. E aí, nesse caso do Real Madrid em particular, a gente tem um reforço muito grande financeiro, que foi justamente na virada do século que teve a formação dos primeiros galácticos, né? do primeiro elenco de galácticos, né? Que a grande promessa do Florentino Pérez ao assumir o Real Madrid era que, justamente, se ele ganhasse a eleição, ele tiraria o Figo do Barcelona, né? Para gerações mais novas, nem todos ainda eram nascidos, mas para a época isso foi um grande abalo, um abalo sísmico do futebol. Se a gente considerar que o Figo e o Rivaldo eram as duas maiores estrelas que o Barcelona tinha, logo depois da saída do Ronaldo para a Inter de Milão,
E a partir daquele momento, o Real Madrid ele mirava não só um reforço de potência espanhola, mas também europeia e mundial. Expansão da marca, expansão do clube. E isso até culminou com o título da Liga dos Campeões, com aquele golaço, inclusive, do Zidane, né? Mas logo depois, o Barcelona, depois de um bom tempo, né, sem vencer a Liga dos Campeões, conseguiu com o Ronaldinho Gaúcho. E aí o Real Madrid, de fato, ele só foi conquistar o título a partir da temporada 2013 e 2014, em que começou aquela fase em que eles literalmente não queriam perder para o Barcelona nem no Para o Ímpar. A própria rivalidade que ela já é aflorada, né, há muitas e muitas décadas, ela foi quase às vias de fato, né? Com elencos recheados de estrelas, o Barcelona sendo base da seleção espanhola e o Real Madrid, então, era fora de série, com o Cristiano Ronaldo fazendo gols incontáveis, o Messi da mesma forma, eles brigando pelas disputas individuais e também nas próprias competições. Então, se a gente para analisar com todos esses fatos aí que eu levantei nessa viagem do tempo breve, essas rivalidades elas ajudaram a aguçar esse momento mágico do futebol espanhol. Só que mesmo com a ida do Cristiano para a Arábia e da mesma forma o Messi indo para os Estados Unidos, o atrativo da Liga dos Campeões ele não reduziu. Pelo contrário, a gente já tem uma passagem de bastão de uma nova geração, que o pessoal de fato veio com sede de vitória. A gente tem um Haaland, que é uma verdadeira máquina de fazer gols. Muita gente questiona o lado plástico, né, do futebol dele, se é bonito, se não é, mas ele faz gol, e isso é inquestionável. Da mesma forma, essa nova geração que fez uma mescla absurda com a experiência que já tinha no meio-campo do próprio Real Madrid, que já tinha, né? Teve o Casemiro, que depois foi para o United, com o próprio Modric e o Toni Kroos, e com a chegada do Vini e do Rodrigo, que tiveram uma boa transição, né, dentro não só, né, da fase de banco para se tornarem titulares. E o Bellingham parece até que ele joga há diversos há mais de uma década no Real Madrid. Parece que a camisa ela sequer pesou no corpo dele. A gente consegue ter uma boa expectativa com a chegada do Mbappé, apesar de todos os problemas, né, que rolaram no próprio PSG. Mas um ponto que eu vejo como crucial em relação à forma como o Real Madrid ele vai lidar daqui para frente com esse elenco recheado, que inclusive vai ter o próprio Endrick, tem também um técnico que, a meu ver, ele é o melhor para gerir egos, né? Ele já provou isso no próprio elenco do Milan, lá no início do século. Era um elenco que era repleto de jogadores consagrados, era muito, muito forte, era absurdamente difícil bater o time do Milan naquela fase. E ainda por cima, quando veio o Kaká, entrou como uma luva naquela equipe. Da mesma forma, eu enxergo a vinda do Endrick. E se a gente for fazer até uma leve comparação com aquele elenco do Milan, era um elenco muito mais experiente, né, posição por posição, do que se a gente for ver por faixa etária agora do Real Madrid. Se a gente pegar aí boa parte dos jogadores aí numa faixa de 23 anos, ela é muito baixa, se a gente olhar dessa forma mais grosseira. E em relação ao grande ponto desse vídeo, que era a atratividade, né, da Liga dos Campeões, as outras equipes elas miram a glória
ao redor da competição e também o rei das Copas a ser batido, que no caso é o próprio Real Madrid. Então, são duas histórias que convergem, né? Em quase 70 anos, a gente tem o maior vencedor. É um time que literalmente não dá para dormir no ponto. Se você vai jogar contra eles, literalmente você tem que combatê-lo como se fosse um Highlander, né? Para a galera mais antiga vai saber o que eu estou dizendo. Que foi justamente foram as oportunidades que o próprio Borussia Dortmund não conseguiu concluir em gol, né, na primeira etapa, e aí o resultado foi letal no segundo. O que eu olho e coloco como um ponto de grande atenção para a Liga dos Campeões daqui para frente é mais em relação como que vai ser a aceitação do público para o novo formato da competição, que agora com 36 equipes, um novo regulamento completamente diferente do que estamos habituados a ver no futebol. E aí a gente começa a ver com carinho justamente como que o público vai aceitar e vai aderir a isso. Eu não vejo que a diferença ou discrepância entre níveis dos elencos possa provocar uma falta de interesse na competição. Porque ela também sofreu outras mudanças, né, de regulamento ao longo do tempo, mas essa é a mais significativa, se a gente colocar lado a lado, né, com todas as outras. Então eu reforço essa reflexão e peço para vocês acompanharem junto com a gente as cenas dos próximos capítulos. Se vocês tiverem alguma sugestão, se gostaram do tema, se quiserem se aprofundar não só a essa temática da Liga dos Campeões, mas também em outros regulamentos de competição, deixem seus comentários, deixem um like se vocês gostaram, compartilhem aí com quem vocês acham que faça sentido assistir esse vídeo. E acompanhem aqui as nossas lives todas as quintas-feiras, às 8 horas, como eu havia dito no início do vídeo. E até a próxima, pessoal. Obrigado.